Hello guys, how are you? Today we are starting our next class. E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a nossa próxima aula. Então, nossa aula continua de onde nós paramos, na parte do Language Input. A gente vai falar sobre Remember, Remind and Forget, certo? São três palavras parecidas, mas que são utilizadas em situações diferentes, certo? O remember é lembrar-se, remind é lembrar e o forget é esquecer, certo? Nós temos situações em que nós usamos cada uma dessas palavras. Então a gente tem remember, to be able to bring back a piece of information into your mind, or to keep a piece of information in your memory. Então, para se lembrar, remember é a capacidade de trazer uma parte de informação para a sua mente ou manter um pedaço de informação na sua memória, certo? Por exemplo, nós temos uma pessoa perguntando: Where did you park your car? Aí o outro responde: I can't remember. Onde você estacionou o seu carro? Eu não consigo lembrar, certo? Eu costumo fazer isso com bastante frequência, inclusive, certo? Remind. To make someone aware of something they have forgotten or might have forgotten. Could you remind Paul about our dinner on Saturday? Então, o remind é fazer uma pessoa se lembrar de alguma coisa que ela esqueceu ou que ela pode esquecer, certo? Aí nós temos, você poderia lembrar o Paul sobre o nosso jantar no sábado, certo? Então, você ativamente lembra alguém, certo? Enquanto que o remember é você tentar se lembrar por conta própria. E o forget, to be unable to bring back a piece of information into your mind or to keep a piece of information in your memory, certo? É você não conseguir trazer um pedaço de informação para sua mente ou não conseguir manter uma informação na sua memória, certo? I forgot my razor at home. Can you lend me yours, please? Eu esqueci minha borracha em casa. Você podia me emprestar a sua, por favor? E aí nós temos essas situações aqui, certo? E nós temos o seguinte. O primeiro exercíciozinho que vocês vão fazer, certo? De agora em diante eu vou pedir que vocês façam esses exercícios da apostila, nos capítulos seguintes que a gente vai trabalhar. E vocês têm que fazer esses exercícios até a próxima semana, porque próxima semana vocês vão ter que entregar a apostila, certo? Lá na escola, vocês só vão entregar a apostila e vão... porque depois vocês vão trabalhar o simulado, ok? Então, eu vou pedir que vocês façam esses exercícios que eu vou passando para vocês. Não é nada muito difícil, é só prestar atenção no conteúdo que vocês dão conta. Se vocês tiverem dúvida, tiverem algum problema para resolver os exercícios, vocês mandem a dúvida no WhatsApp, certo? Que aí eu posso ou tirar a dúvida de vocês na hora, ou posso também fazer um videozinho e estar mandando nas nossas videoaulas, né? Uma sessão só para tirar dúvida, beleza? Então, vamos lá. Número 1. Cross out the phrases that can't be used with the verbs remember, remind, and forget. Pay attention to the context of each phrase to give the correct answer. Ok? Então, vocês vão riscar uma dessas frases aqui, certo? Que não pode ser usada com o remember, certo? Uma dessas duas não pode ser usada com remember. Uma dessas duas aqui não pode ser usada com remind e uma dessas duas não pode ser utilizada com
forget, certo? Vocês vão riscar, aliás, vocês vão riscar uma dessas duas, certo? Por exemplo, nós vamos ter o seguinte. Vejam a primeira aqui. Nós temos Meg's phone number. Aliás, não são duas, né? São 4. Meg's phone number é uma frase. Peter to phone you. When something happened. Ou to phone Jack. Certo? Então, uma dessas daqui não pode ser utilizada com remember. Você encaixa o remember na frase. Por exemplo, remember Meg's phone number. Lembre o número, o telefone da Meg. Ok? Eu coloquei aqui no começo. Remember Meg's phone number. Certo? E vocês vão ver qual que não se encaixa. Beleza? Com uma dessas daqui. Aí vocês só fazem riscar. Certo? Eu já vou adiantando. É só uma que está errada de cada uma. Beleza? Na 2, now it's your time to be creative. Make sentences using verbs remember, remind, and forget. O pessoal gosta de forget a lot in the tests. They like to forget. Gosta de esquecer na prova, né? Or after the test. Exams. You have your exams, and after you do the exams, you forget everything you had in your mind. Write 2 sentences with each verb. You can use prompts and exercise 1 to give you some inspiration. Então, escreva 2 sentenças, certo? Com cada verbo desses. E vocês podem usar algumas das frases do exercício anterior para inspirar vocês, beleza? Facinho. Essa daqui seria para ser feita no caderno, certo? Seria não, né? Bom, então se são 2 frases de cada verbo, né? Vocês vão fazer 6 frases, beleza? Lend and borrow. Okay? Lend and borrow são 2 palavras no inglês que elas não funcionam bem da mesma forma em português, beleza? Por exemplo, lend significa... vou começar por borrow, né? Que começou por borrow. Borrow é to take something from someone with intention of give it back after using it, certo? Ou seja, pegar alguma coisa de alguém, certo? Com a intenção de devolver depois que terminar de usar. É pedir emprestado. Pedir emprestado. Agora, to lend, só que ele é um verbo. Não existe o verbo pedir emprestado em português, tomar emprestado. Você está vendo que eu falo 2 palavras, né? Só lend é tomar emprestado. Ou só borrow. Já o lend é to give something to someone for a short period of time, expecting it to be given back. Então, é dar alguma coisa para alguém por um curto período de tempo, esperando que essa pessoa devolva. Ou seja, emprestar, certo? Emprestar é verbo. Tomar emprestado, não. A gente tem um verbo para emprestar, para dar, mas não tem um verbo para tomar, certo? Emprestado. Mas no inglês nós temos borrow, quando você pega, lend, quando você dá. Ok? Bom, a gente tem aqui o textinho. Lend to and borrow from. Observe the following examples. Can you lend me a few dollars till payday? Você pode me emprestar uns dólares até o dia do pagamento? She lent, prestem atenção que lend é um verbo irregular, ok? Então, lent é o passado de lend, ok? She lent me her very expensive coat. Ela me emprestou o casaco dela, o casaco muito caro dela. Não sei nem como organizar essa frase em português.
Então ela me emprestou o casaco muito caro dela. Can I borrow your bike until next week? Eu posso pegar emprestada a sua bicicleta até semana que vem? Certo? Vou tomar emprestado. We borrowed 20,000. Is it 20,000 or just 20? It's $20,000 to start up the business. We borrowed. We borrowed. Aqui é regular, ó. Aí tem ED, certo? No passado. We borrowed $20,000 to start up the business. Certo? Nós tomamos emprestado $20,000 para começar os negócios. Na página seguinte, como é de praxe, nós temos um exercício. Aqui não tem numeração esse exercício, certo? Complete the sentences with the correct verb borrow or lend. Use them in the appropriate tense. Então, vocês vão colocar o verbo borrow ou o verbo lend, certo? E aí vocês vão ter que prestar atenção no contexto da frase. Quem é que está pedindo emprestado, quem é que está emprestando, para poder saber se usa o borrow de tomar emprestado ou o lend de emprestar. Vocês também têm que ficar atentos para o seguinte, o tempo verbal. Ele disse use o tempo verbal apropriado. Então, pode estar no presente, pode estar no presente contínuo, no passado, pode estar no futuro, pode estar no present perfect, certo? Então, qualquer tempo verbal, vocês têm que prestar atenção qual é o tempo verbal. Por exemplo, na primeira a gente tem o seguinte, Pan, we can go out tomorrow night. I am a friend's car for the whole weekend. Então, I am, eu tenho um am aqui. Sim, Pan, a gente pode sair amanhã de noite. Eu, um carro de um amigo a semana toda, certo? Então, se é a semana toda, significa que eu estou com o carro, certo? Agora. Então, o verbo vai estar no que tempo? Vai estar no presente, no presente continuous, certo? Presente continuous. E até o am aqui vai dar um indicativo disso. I am, que tem o verbo to be, mais o verbo com ing. Nosso verbo vai ser o quê? O carro é do amigo, o carro não é meu. Então, eu tomei emprestado, certo? Então, borrowing. Borrowing. Vocês vão colocar o ing no final. I'm borrowing a friend's car for the whole weekend. Ok? Então, é esse verbo aqui na A, mais o ing. Okay? Em seguida, nós temos o nosso going beyond, certo? O exercício going beyond, eles são exercícios, certo? De conteúdo que a gente já viu no capítulo, beleza? Parte desses exercícios eles são um pouquinho repetidos, né? No caso aqui a gente tem based on the situation given, write sentences using one of these verbs: borrow, forget, lend, remember, or remind. Ok? Be creative. Então vocês têm que vocês vão ter respostas pessoais aqui. Por exemplo, na A a gente tem You are in a parking lot and you don't know where you have parked your car. What do you say to your friend? Você está num estacionamento e você não sabe onde você estacionou o seu carro. O que você diz para o seu amigo? Sei lá, você pode ser Oh, I forgot where I parked my car. Eu esqueci onde eu estacionei meu carro. Ou então, aí eu usei o forgot, certo? O forget, só que no passado, I forgot. A gente também pode fazer uma pergunta para ele. Can you remind me where I forgot my car? Você podia me lembrar onde eu... Where I left the car? Onde eu deixei o carro? Where I parked, certo?
Então, pode usar o remind, pode usar o land. Então, fiquem à vontade, certo? Vocês vão colocar as frases de vocês, essa daqui é de resposta pessoal, certo? Só tem que estar gramaticalmente correto e utilizar as palavras do vocabulário, certo? Borrow, forget, lend, remember or remind, ok? Em seguida, nós temos os exercícios do consolidation, esses exercícios aqui, certo? O consolidation pega todo o capítulo, do começo ao fim, certo? Nós temos vários exercícios, vão resolvendo esses exercícios. Tendo dúvida, pode me perguntar, beleza? Eu quero que vocês façam uma forcinha aí, tentem responder o máximo possível, certo? Vocês precisam estar com essa apostila pronta até a próxima semana, beleza? Por fim, nós temos o hands-on. E esse exercício aqui ele é bem interessante, certo? Vocês vão pegar, imagine you are going to study in the United States. Your new school will ask you about your grades in Brazil school, in the Brazilian school. In order to send this information to your American school, translate your report card into English. Remember to change your grades from numbers to letters. Okay? Então, imagina que você vai estudar nos Estados Unidos e a sua nova escola está perguntando sobre as suas notas na escola brasileira. Para poder enviar essa informação para a escola americana, você vai ter que traduzir o seu boletim, certo? Your report card. E lembre, você vai ter que passar suas notas de números para letras, igual a gente vê nos filmes, né? Tirei um A, tirei um C, tirei um D. Vocês vão colocar aqui, a gente tem uma escala aqui, grading scale, grade é nota, certo? Escala. E aí você tem, falhou, nota 69 ou menos. Aí vocês entendem como 6,9, certo? Em decimal, que a gente usa decimal. D, 7,5 de 7 a 7,5. C, de 8 a 7, de 7,6 a 8. B, de 8,1 a 8,5. B+, de 8,6 a 9. A, de 9,1 a 9,5. E A+, de 9,6 a 10. Beleza? Aí nós temos o seguinte, report card, boletim, né? Você pode colocar o nome da escola. Name, você coloca o seu nome. Year, o ano que você estudou. Vamos fazer o boletim do ano passado, certo? Porque esse ano vocês não têm nota ainda. Então, ano passado vocês pegam suas notas. O ano passado, né? 2019. Advisor. Vocês vão colocar... Advisor é o conselheiro, né? No caso, nós não temos um conselheiro, seria a help. Coloca help aqui, certo? E grading period. Vai ser o tempo o tempo que vocês tiveram aulas, certo? Em dias. No caso nosso é 200, certo? Geralmente é 200. Vocês vão colocar aqui subject, a matéria, cada matéria vocês vão colocar, certo? Grade, as notas. E o feedback, que é o que a help falou a respeito de vocês, ou que cada professor falou a respeito de vocês, de cada disciplina, certo? Grade vocês vão colocar em letras, beleza? Não em números. Beleza, então. Aí, aqui a gente encerra esse primeiro capítulo e a gente passa para o próximo capítulo. Educação no Afeganistão. Education Afeganistão. Olhem só a situação deles pela foto, certo? As criancinhas bem sérias, certo? Mesas bem simples, né? Uma situação um pouco diferente da nossa e bem diferente também da
do que acontece nos Estados Unidos, né? A dos Estados Unidos é mais parecida com a nossa do que a deles, né? Bom, o que é que a gente tem aqui no textinho, né? Quando o assunto é educação, pensamos sempre nos países em desenvolvimento e na América Latina. Por falta de informação, não mencionamos nem sequer e nem sequer pensamos a respeito de como a educação e o ensino são estudados em países menos conhecidos ou com um histórico diferente do ocidental. Você já se perguntou como o sistema educacional é organizado em países vivendo em estado de guerra ou sobre regimes ditatoriais? Já parou para pensar se você conhece ou ouviu falar em artistas, escritores, músicos ou cientistas originários dessas regiões? E como é a educação para as mulheres nessas localidades? Será que elas também têm acesso às escolas e universidades? Nesse capítulo você terá a oportunidade de aprender sobre como é a educação no Afeganistão. Aproveite essa chance de entrar em contato com informações a respeito de uma cultura diferente da sua, certo? Porque nos Estados Unidos, né, a gente consegue até transcrever um boletim nosso, mais ou menos da forma da deles, né? Não é muito diferente a nossa educação da deles, certo? Mas num país como o Afeganistão, a coisa já fica um pouquinho mais diferente, certo? Então, nosso warming up para começar a esquentar e saber como é que a gente vai trabalhar aqui, beleza? A bateria de exercícios vai ser um pouquinho pesada, viu? Então, vocês vão se organizando para resolverem esses exercícios, beleza? Nós temos no warming up research about differences and similarities between the lives of Brazilian and Afghanistan teenagers. Make comparisons, take the following subjects into account. Então, nós temos schools and education, family life, fun and entertainment, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, certo, as diferenças e as similaridades entre a vida do povo brasileiro, né, a nossa vida, e do Afeganistão, teenagers, certo? Adolescentes, a vida dos adolescentes. E aí vocês vão fazer comparações, né, levando em consideração esses assuntos, né? Escola e educação, família e vida, e diversão e entretenimento. Vocês vão colocar aqui nessa tabelinha, certo? Como é no Brasil, esse aqui é fácil de pesquisar, né? É só vocês colocarem como vocês são educados, como é a família de vocês, como é a educação, né? E como vocês se divertem, certo? Aí vocês vão pesquisar do Afeganistão, colocar as diferenças aqui e vocês vão colocar as semelhanças aqui no meio, como se fosse uma interseção entre as duas, certo? Esse aqui é um exercício interessante, porque agora vocês estão em casa, vocês têm como pesquisar. Outra coisa interessante também é que esse país é um país que sofreu muito com pós-guerra, né? Ele ainda tem guerras ao redor dele atualmente, então é uma situação muito triste pela que eles passam, certo? Então vocês imaginem que a gente está com essa pandemia e a gente está com esse sofrimento todo, né? Mas nós somos privilegiados, nós ainda estamos muito bem em relação a, imagina a situação de um país em guerra, né? Uma coisa completamente diferente, né? Como é que as crianças param para estudar num tempo de guerra, né? Fica a reflexão para a gente não achar ruim a nossa situação, achar que essa pandemia está atrapalhando minha vida. Não vamos pensar desse jeito não, porque a coisa podia ser mais complicada, certo? Então, aqui nós temos o nosso reading, certo? O próprio reading aqui pode ser utilizado como
pesquisa para esse exercício aqui do warming up, beleza? No reading, a gente vai ter listen to the teacher as she reads the text out and loud, certo? Então, eu deveria ler, só que eu não sou X, certo? Eu sou RI. Esse S aí foi zoado. Vocês vão ler esse texto, certo? E depois, now read the text by yourself and answer the questions. Então, vocês vão ler o texto por conta própria e responder as perguntas, certo? Eu vou querer que vocês leiam o texto, façam, elaborem as respostas, certo? E vocês vão fazer a mesma coisa para todo o reading, certo? A interpretação de texto, vocês dão conta. Eu sei que vocês são bons nisso e vocês têm as ferramentas necessárias para estar trabalhando essa interpretação de texto, certo? Dicionário do lado, vão traduzindo e se tiver dúvida, só me perguntar, certo? Na 3, aqui está dizendo questão... Ah, tá, certo. Na questão 3, nós temos now pair up with a classmate and answer the questions. Agora, faça um par com um colega e responda as questões. Vocês vão acabar tendo que fazer isso sozinhos, certo? A gente tem um símbolozinho aqui do trabalho em par, né? Mas o individual não tem. Mas vocês vão fazer individual, felizmente, né? Por fim, nós temos mais um texto que também deveria ser feito em par, certo? Essa é uma sessão que a gente vai ter bastante texto, eu vou querer que vocês respondam, certo? Ele vai até a página 50. Certo? Então, respondam todos esses textos. E se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Então, nós temos writing. Depois do nosso reading, nós temos o writing, certo? Respondam todas as questões de interpretação de texto. E em seguida nós temos read the sentences and write a text giving your opinion about it. Leia a sentença e escreva um texto dando a sua opinião sobre isso, certo? Vocês vão fazer um textinho, esse texto pode ser em português, depois vocês traduzem para o inglês, se vocês assim preferirem, certo? Quem tiver facilidade já e quiser escrever direto em inglês, fica à vontade. Girls are often drafted to care for the younger siblings rather than attending school in Afghanistan. Então, as garotas elas são levadas a cuidar dos irmãos mais jovens, né? Mais do que entrarem na escola, né? Irem à escola no Afeganistão. Então, o que é que vocês acham isso? As garotas cuidarem dos irmãos mais jovens, mais do que ir para a escola, né? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Então, eu quero que vocês façam esse textinho, certo? Não precisa ter muitas linhas, certo? 3, 4 linhas tá bom, é só uma opinião, no máximo, né? No máximo 3, 4 linhas. Era para ser um texto, mas pode ser só a expressão da opinião de vocês, beleza? Isso aqui no caderno, beleza? Agora vamos para o nosso Language Input. Ver um pouquinho sobre a gramática, certo? Nós temos o Passive Voice, one. Então, existem vários tipos de voz passiva, certo? E o que é a voz passiva? Nós temos a voz ativa, certo? A voz ativa é quando
a pessoa ela está praticando a ação e um objeto está sofrendo essa ação, certo? Por exemplo, eu chutei a bola. Eu chutei a bola, voz ativa, certo? A voz passiva é quando a gente começa a frase com o objeto que sofre a ação e depois a gente fala do que pratica a ação. Por exemplo, a bola foi chutada por mim. Vejam que eu falei que a bola começou sendo chutada, certo? Então vamos ver como é que isso fica em inglês, certo? The passive voice is used when, instead of focusing the attention on the agent of the action, we want to highlight the element, person or object that was affected by the action. Observe the images. Mesma coisa que eu disse. Então, a voz passiva é usada quando, ao invés de a gente focar a atenção no agente da ação, a gente quer destacar o elemento, né? A pessoa, o objeto que foi afetado por essa ação. Então, vamos ver a imagem. Nós temos Sheila, Nancy. Steve invited me to the party. Ou I was invited to the party by Steve. Preste atenção nesse by aqui que eu marquei, beleza? Então, o Steve convidou ela para a festa. Isso aqui foi voz ativa, né? O Steve convidou. Ele praticou a ação, ele aqui primeiro, certo? O verbo nosso. E me, ela sofreu a ação, porque ela foi convidada, certo? Agora aqui, I was invited, eu fui convidada, ela sofreu a ação, certo? E to the party, ela foi convidada para a festa, by Steve, ela foi convidada pelo Steve, então foi o Steve que convidou, ele quem praticou a ação de convidar ela, tá vendo? Ao contrário, certo? Então é a mesma frase, só que você inverte quem praticou e quem sofreu a ação, certo? Bom, aqui na apostila nós temos alguns usos ao qual é dado para a voz passiva, certo? Por exemplo, a gente tem when we don't know how the agent or performer of the action is, certo? Quando a gente não sabe quem é a pessoa que praticou a ação. Então vejam só, the bank was robbed yesterday. O banco foi assaltado ontem. Só que a gente não sabe quem roubou o banco, certo? Então, nesse caso, a gente exalta o banco que foi assaltado. Ele sofreu a ação de ser assaltado, certo? When it's clean to the reader or listener, who the agent or performer of the action is. Quando está claro para o leitor, para quem está escutando, né, a mensagem, quem é o agente que praticou essa ação, certo? Por exemplo, I had been asked to wash all the dishes after having breakfast. Nossa, essa é difícil de traduzir, viu? Não fica bem em português. Bom, eu fui pedido para lavar... Eu fui pedido para lavar a louça depois de tomar o café da manhã, certo? No caso, se eu fui pedido para lavar a louça, então quem que é o agente que praticou a ação? É óbvio, minha mãe, né? Minha mãe pediu para eu lavar a louça. Então, como eu sei, como está claro, né? É óbvio que é minha mãe, então eu posso omitir ela usando a voz passiva. É uma dos usos dessa voz. E outro caso que a gente tem é when it's not important to know who the agent or performer of the action is. Então, nós temos thank you for offering me a ride to the airport tomorrow morning. But
I'm being picked up at 6 a.m. Certo? Então, quando não é importante quem é o agente que pratica a ação. Obrigado por oferecer uma carona para o aeroporto de manhã. Mas eu vou ser pego às 6 da manhã, certo? Então, alguém vem me pegar às 6 da manhã, mas não importa quem é, certo? Então, a voz passiva ela é formada pelo quê? Pelo um verbo, to be, certo? Mais um verbo no passado, no past participle, certo? Tem que estar no particípio, beleza? E aqui não apareceu, né? Mas geralmente a gente tem um by quando aparece a pessoa que praticou a ação, beleza? Vai aparecer um by. Aí a gente tem os exemplos. Brazilian farmers produce coffee and cotton. Coffee and cotton are produced by, lembre-se desse by, Brazilian farmers, certo? Are, verbo to be, e produced, particípio, é porque esse cara aqui é regular, então ele vai com ed, mas se for irregular, aí vocês têm que lembrar de colocar no particípio, ok? Bom, temos vários exemplos aqui, certo? Outro exemplo que a gente tem é outra forma, simple past. Nós vamos ter, quando a gente passa a voz ativa do simple present, a gente vai ter essa situação, verbo to be mais verbo no particípio. Se for passado simples, vai ser verbo to be no passado, was or were, mais o verbo no particípio, certo? Two Frenchmen invited the bikini, invented the bikini. The bikini was invented by two Frenchmen, certo? Então aqui estava no passado, ficou was. Aqui estava no presente, ficou are, certo? Quando a gente passou para a voz passiva. Se for futuro, aí a gente vai colocar will be. Will mais o verbo to be. Will be mais o verbo no particípio. My sister will use the dictionary tomorrow. The dictionary will be used by my sister tomorrow. Então, a minha irmã vai usar o dicionário amanhã. O dicionário vai ser usado pela minha irmã amanhã. Going to, mesma coisa. Am, are, is, going to be. Não esquece que tem o verbo be. Mais o verbo in the past participle, no particípio. Somebody's going to clean my house tomorrow morning. Alguém vai limpar minha casa amanhã de manhã. My house is going to be cleaned. Certo? Is going to be cleaned tomorrow morning. Então eu inverti, ó, passei casa para cá, somebody para lá, certo? Só que aqui tinha que ter um by somebody, se nós fôssemos acrescentar, né? Mas como aqui o sujeito que vai praticar a ação não é importante, então foi descartado nessa frase. Bom, e aí nós temos o preposition by is used to show the agent or performer of the action, né? O agente ou quem pratica a ação. Garota de Ipanema was written by Vinícius de Moraes. Certo? Garota de Ipanema foi escrita por Vinícius de Moraes. 1. Nós temos aqui um exercíciozinho. Complete the sentences with the passive voice in the present, past or future form. Nós vamos completar as sentenças na voz passiva, no presente, no passado e no futuro. Então, você tem que entender qual é o tempo, certo? E aí nós temos os verbos que vão ser utilizados para as frases, certo? E a partir desses verbos, a gente vai colocar na voz passiva, certo? The telephone bill last week
I don't know why they cut it off. A conta de telefone, semana passada. Eu não sei por que eles cortaram o telefone. Então, provavelmente ela foi paga, né? So, the telephone bill was, porque foi no passado, ela foi paga. Was paid last week. I don't know why they cut it off. Ok? Então, vocês vão fazer a mesma coisa para todas as outras, certo? Vão prestar atenção para saber qual é o verbo, vão colocar o verbo to be no tempo certo e depois vão colocar o verbo no particípio, cada verbo desses no particípio, certo? Lembrem-se de usar a tabelinha do passado simples e do particípio para poder resolver isso. Já falei para vocês, né? Tenham aquela tabelinha na mão. 2. What is the form that best completes the text, passive or active? Choose the correct one. Spider-Man into Spider-Verse. Review. The greatest Spidey movie of them all. Qual é a forma que melhor representa o texto? A forma passiva ou ativa? Escolha a forma correta, certo? Então, nós temos o filme do Spider-Verse. Cara, esse filme lançou faz pouco tempo. Ó, 2019. Poxa, ela tá super atual, hein? Tá vendo? Então, vocês vão ler o texto, certo? E aqui no texto, vocês têm esses espacinhos aqui, ó. Esses espacinhos, vocês vão marcar se é melhor colocar na voz ativa, que é direto, ou na voz passiva, certo? E aí vocês vão ter que, lendo o texto, prestar atenção. Quem que está praticando a ação e quem que está sofrendo a ação. Olha o porco-aranha. Tem um porco-aranha no Spider-Verse. Eu vou assistir esse filme depois do porco-aranha. Então é isso, vocês vão escolher. Learn, was learned. Vai depender de, no texto, se a pessoa está praticando a ação ou sofrendo a ação. Beleza? Vocês têm que prestar atenção no sentido do texto. O listening nosso nós não vamos fazer, certo? Nós vamos direto para os nossos language inputs. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem. 42. Por fim, no language inputs, nós temos the preposition by, certo? E aí nós temos o seguinte: by can be used in different contexts to indicate the following purposes. Proximity, the school where Nina's daughter studied is by the main park in the city. A escola onde a filha da Nina estuda é pelo parque da cidade, certo? Fica pelo parque da cidade. Então, ele indica proximidade, o by. É uma das funções dele. The agent or performance of an action in a passive voice sentence. My birthday cake was baked by my grandmother. O meu bolo de aniversário foi assado pela minha avó. Certo? Então, o by aqui vai indicar o quê? O agente da voz passiva, certo? O agente que praticou a ação. What method or mean was used for something to be done? O método ou a forma que foi utilizada para poder fazer alguma coisa, certo? Por exemplo, Joseph goes to work by bus, but Matthew goes by car.
Então, o Joseph, ele vai pro trabalho de ônibus, by bus. Mas o Matthew, ele vai de carro, certo? Então, read the additional examples with by in the box, né? The café is by the grocery store. Proximidade. O café fica perto da loja de bombons, da mercearia. Josh's surprise party was prepared by Claire and Sandra. Então nós temos o agente, né? A festa surpresa do Josh foi preparada por Claire and Sandra, certo? Philip, Mom said you can buy the tickets by phone. Philip, a mamãe disse que você pode comprar os tickets por telefone. A forma, o método que ele pode utilizar para praticar o que ele tem que fazer, beleza? Então, nós temos aqui um último exercício que eu estou passando para vocês nessa aula, certo? Depois, na próxima aula, tem mais. E nesse exercício, a gente tem o seguinte. The chart contains some information about sentences you just read. Think about similar examples and complete it. Certo? Então, essa tabelinha aqui, ela tem informações sobre as sentenças que a gente acabou de ler, certo? Vocês vão pensar a respeito dessas sentenças e elaborar mais exemplos para completar a tabelinha, beleza? Então, esse capítulo aqui, por fim, a gente tem um speaking, que é um textinho, né, para a gente conversar a respeito. Vou pular esse textinho. E nós vamos trabalhar o consolidation. Eu quero que vocês façam os exercícios do consolidation, certo? Todos são exercícios a respeito de todos os assuntos que a gente viu aqui nesse capítulo, certo? E o going beyond. Ok? Vão até o going beyond desse exercício, certo? Então, vocês têm até a página 59 para se deliciar aí resolvendo exercícios, beleza? Desses assuntos que a gente acabou de ver. Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez eu reforço. Podem perguntar, certo? Podem pedir ajuda e completem a apostila. Não deixem de completar, certo? Isso tem que ser feito até a próxima semana. Logo, logo eu vou estar postando mais uma aula, certo? Sobre o capítulo 3, School Prom, certo? Os bailes de formatura. Ok? Então, see you next class, guys. Bye bye.